Fala Dev, tudo bom com você? Aqui é o Diego do canal Café Pré-Dev e hoje nós vamos à nossa terceira aula de Git, controle de versão. A tão esperada aula da semana está chegando aí para você. Então se liga nessa aula, vamos lá porque tem muito conteúdo para ver hoje. Muito bem, Dev, vamos ao conteúdo então de hoje, da terceira aula de Git. E eu quero falar com você um pouco sobre os fluxos do trabalho. Mas antes de ir para o conteúdo, eu quero pedir novamente para você curtir esse vídeo, curtir o canal, se inscrever no canal, porque isso você me ajuda a fazer conteúdos cada vez melhores, ok? Vamos lá então. Eu quero falar um pouco do fluxo de trabalho no dia a dia em um repositório Git. Então você sai da sua casa para ir trabalhar, ou você trabalha de casa, mas você trabalha com uma equipe. E aí qual que é o fluxo correto de trabalho? A primeira coisa e a primeira tarefa que você vai fazer é abrir o seu repositório, né? Abrir o seu bash ou o seu terminal que você desejar. Como que abre o bash? Botão direito no seu repositório, git bash here, né? Ele vai abrir esse terminal aqui, ok? Eu já estou aqui no dentro do meu repositório, aula 2, o repositório que a gente estava usando na última aula, e nós vamos trabalhar a partir desse repositório. Então, o primeiro comando que eu vou realizar aqui é git espaço pull. Não vai ter nada aqui porque ninguém fez commit nesse repositório. O que eu vou fazer então? Eu vou realizar um commit lá pelo GitHub mesmo, tá? Eu vou abrir aqui o meu index e vou realizar um commit por aqui, ok? O Git ele dá essa opção, né, da gente fazer a edição aqui pelo Git mesmo. Então eu vou criar aqui, ó, commit direto pelo GitHub, certo? Eu vou fazer essa alteração aqui. Commit realizado no GitHub, só para a gente poder identificar, ok? Eu vou realizar aqui commit direto na main, certo? Change this commit, saving, e está aqui, está feito o commit direto na main. Agora, voltando lá ao nosso nosso bash, né? Git bash, a gente vai poder realizar o git pull. Git pull. E você vai observar que vai vir aqui atualizações, ó. Então, nesse momento, esse é o primeiro fluxo do seu trabalho no dia a dia, realizar o git pull, para que você atualize o seu repositório local. No caso de haver mais pessoas trabalhando dentro desse mesmo repositório, possivelmente você vai encontrar vários commits pelo caminho, ok? E aí existe até a possibilidade de você ter aí conflitos para serem resolvidos, ok? Muito bem. Então veio aqui mais duas linhas, né, que foi adicionado nesse index, ok? E aí a gente vê aqui que a alteração acabou de vir aqui, ó, commit, né, direto pelo GitHub, ok? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma edição eu aqui também, ó, teste local. Vou salvar esse arquivo e vou realizar um commit para tentar provocar um conflito aqui. Git status, a gente vê que está ali o arquivo modificado, git add ponto para adicionar esse arquivo, git commit -m teste local e git push. Então eu vou fazer aqui um commit e vou empurrar ele para o repositório remoto e vou fazer a alteração desse arquivo lá no remoto que eu quero ver se vai ter diferença. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu fiz esse commit, ele vai estar lá, certo? E eu vou fazer aqui também mais uma outra alteração. Então aqui, alteração nova. Vou salvar o arquivo, certo? Vou realizar lá no GitHub agora. Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar a página, que ele vai vir a atualização, né? Tá aqui, ó, teste local, né? Vou fazer aqui uma nova alteração no meu repositório direto no GitHub.
Então aqui, ó, alteração remoto, certo? Para a gente poder identificar que é a alteração do remote. Alteração no remote. Muito bem. Vou dar um change aqui. E aí eu tenho uma alteração no remote que eu acabei de comitar, ela já foi comitada, e eu tenho uma alteração no meu local que eu não comitei ainda. Olha o que vai acontecer. Muito bem. Vamos lá. Se eu vir aqui, ó, e fizer, tá, o git status, eu tenho aqui uma alteração dentro do meu repositório. Deixa eu dar um clear aqui para limpar isso aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou dar um git add ponto, vou dar um git commit -m e a descrição, né? Commit local novo. Muito bem. O commit aqui no local, ok, funcionou perfeitamente como esperado. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um git push para empurrar essa notificação, esse commit para o remote. Vai dar erro. Por quê? Porque eu tenho um commit lá pendente. Quer ver só? Ele está demorando um pouquinho, porque justamente ele vai retornar um erro. Olha aqui, ó. Esse erro que a gente precisa ver. Muito bem. Rejeitado, né? Então, por que ele rejeitou? Ele rejeitou porque eu tenho lá na frente um commit aqui, ó, updates rejeitado. Por quê? Porque eu tenho um commit pendente para ser baixado, certo? Inclusive, ele está sugerindo para mim para que eu faça um git pull. Aqui, ó. Git pull. Está sendo sugerido git pull para depois um push, ok? Então, primeiro eu faço um git pull, depois um push. Muito bem. O que eu vou fazer então? Git pull. Possivelmente aqui eu vou provocar um conflito. Por quê? Aqui, ó. Excelente, é o resultado que a gente queria. Muito bem. Eu tenho uma alteração no mesmo arquivo, na mesma linha. Então, eu tenho que resolver um conflito. Isso vai gerar um conflito. Por quê? Porque o Git vai identificar que dois commits diferentes mexeram no mesmo arquivo e na mesma linha, ou linhas próximas, que também geram um conflito. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui o VS Code e olha que legal. Eu tenho aqui já no VS Code, ele já reconhece as alterações. Então, aqui, ó, alteração atual. Então, commit direto pelo GitHub, teste local, alteração nova. E aí aqui o commit que é a alteração de entrada, o commit que entrou no git pull, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar as alterações. Então, aqui, ó, aceitar a alteração atual, aceitar a alteração de entrada, aceitar ambas alterações. Então, você vai ter que analisar o código e ver aquilo que pode ficar ou não e escolher uma dessas opções, tá? Então, eu vou aceitar ambas as alterações. Olha que legal, ele colocou as duas linhas aqui, certo? E é isso que eu queria o resultado. Se fosse um código, uma função, por exemplo, eu não ia poder duplicar o código. Então, eu ia ter que fazer o quê? Analisar o código e ver qual o código correto, certo? Para poder fazer a mesclagem desses códigos ou remover um e adicionar outro, enfim. Aí eu teria que possivelmente conversar com o outro desenvolvedor que fez essa função para ver o que foi alterado e poder fazer a mesclagem desse código, ok? Nesse caso aqui, eu vou juntar os dois, certo? Vou salvar o arquivo e aí eu vou fazer o seguinte, ó, git status. Eu tenho que dar um status, por quê? Porque eu tenho um stage de merging, tá aqui entre parênteses, né? Main merging. Eu tenho um stage de merging e eu tenho um arquivo agora modificado. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que adicionar esse arquivo, tá? Então, git, deixa eu dar um clear aqui de novo, para ficar mais fácil de ler. Então, git add ponto, certo? Git commit -m. Aí, o que eu recomendo? Nesse commit de resolução de merging, eu vou colocar aqui a descrição, resolvendo conflito. E aí ele já saiu o stage de merging e já criou um novo commit aqui para mim, ok? Nesse momento agora o que eu vou fazer? Eu vou empurrar ele para o remote. Então git push. E aí eu vou ter agora de fato um commit que está resolvendo o conflito e está realizando um commit novo dentro do repositório, ok?
Então, esse é o primeiro ponto. Você chega de manhã, você faz o seu git pull, e aí quando você for realizar o seu commit, se acontecer conflitos, você vai resolver os seus conflitos, ok? Isso todos os dias é bom você fazer. Então, assim, o primeiro fluxo do dia é o git pull. Pode ser que aconteça conflitos, você vai resolver os seus conflitos, e aí você vai trabalhar. Muito bem. O Git nos dá uma ferramenta muito interessante, que eu gosto muito de utilizar, que é as branches. Tá? O que são branches? São ramos, como se fossem pequenas caixinhas de código, tá? Dentro da tua aplicação principal. Então, a nossa aplicação principal é a main. Ela está rodando aqui. Aí o seu gestor ele vai chegar para você e vai pedir uma nova função. Você vai realizar essa nova função. E como que eu realizo? Para não fazer essa alteração dentro da main diretamente e afetar, de repente, o funcionamento de todo o repositório, com todos os meus colegas trabalhando no mesmo repositório, comitando no mesmo repositório, e pode ser uma função que demore aí 3, 5, 15 dias para fazer, coisa muito grande. Ou eu posso, de repente, precisar sair do meio dessa função e começar uma outra função de urgência. Isso pode acontecer. A gente trabalha com as branches. Então, o que a gente faz? Como que a gente cria uma branch? Tá? E para que serve uma branch? Né? Uma branch serve para que eu possa fazer um código isolado da minha branch principal, que é a main. A main é uma branch, ok? Muito bem. Então, agora nós vamos fazer um processo de criação de uma nova branch. Antes de criar uma branch nova, eu vou mostrar para você como você lista as branches que você já tem dentro do seu repositório. Então, eu vou usar o comando git espaço branch. Ele vai listar as branches que nós temos dentro do nosso repositório. Então, eu tenho ali a branch main. Ela está verde com o asterisco do lado, porque é a branch que eu estou no momento, né? E ela é única. E aí eu vou criar uma branch nova. Como que a gente cria uma branch nova? É muito simples. Você vai usar o comando git espaço checkout, certo? -b de branch, ok? E aí o nome da sua branch, que é nova função. Tá ali, ó. Ele acabou de criar uma branch chamada nova função e já colocou o ponteiro do meu repositório dentro dessa branch. Vou tomar um cafezinho aqui, porque sem café a gente não vive, né? Muito bem. Tem um ponto que é bem importante, a gente precisa ficar bem ciente disso, é que todo conteúdo que tem dentro da minha branch main, quando eu crio uma branch nova, esse conteúdo ele é levado, todo esse código é levado junto para a branch que eu acabei de criar. Então, assim, quando você for efetuar uma nova função dentro do sistema, é recomendado que você crie a sua branch a partir da branch main, da branch principal, da master ou da main, ou da branch dev, se for o caso, né? Se a sua equipe trabalha com uma branch de desenvolvimento chamada dev, como eu faço. Tá? Eu tenho a branch main, né? A master, na verdade, que é onde está rodando a aplicação pronta, e eu tenho a branch dev, que é onde são feitas os commits de desenvolvimento pronto. E aí eu faço também as branches de cada função separadas para poder testar isso e não interferir na dev. Muito bem. Então eu já criei a nova função. Olha o que eu vou fazer. Dentro dessa branch da nova função, eu vou criar aqui um arquivo novo chamado de nova função.html, ok? Vou botar aqui uma estrutura de HTML bem básica. E botar um texto aqui, nova função, só para a gente ter. Muito bem. Se eu der um git status aqui, ó, agora nessa branch eu tenho um arquivo, tá, que tá pronto para ser comitado, ele ainda não foi adicionado, né? Tá? E eu vou incluir ele no commit dessa minha branch nova função. Então, olha que legal. Git add ponto, né? Git commit é o mesmo processo de commit, sempre, né? Então, aqui, ó, nova função. E aí eu vou dar... Agora o que eu vou fazer? Eu fiz um commit local aqui no meu computador e eu vou navegar para a branch main, certo? Como que eu faço isso? Git
checkout main, sem o "-d", tá, gente? O "-d" ele vai criar uma branch nova. Observem que se a gente for olhar aqui, ó, o arquivo que a gente acabou de criar, ele não existe nessa branch main. Vocês viram que está arriscadinho aqui no VS Code? Então, é que esse arquivo ele não existe na branch main. Ele é um arquivo que foi criado lá na branch nova função, ok? Vamos voltar aqui então. Deixa eu limpar isso aqui para ficar mais fácil da gente ver. E ó, git branch. Tá ali, ó, main e nova função. Main é a branch que eu estou agora, a nova função é a branch que a gente acabou de criar o arquivo. Olha o que eu vou fazer. Git checkout nova função. Acabei de entrar agora na branch nova função e olha aqui o arquivo nova função.html que a gente acabou de criar. Ele está ali dentro daquela branch. Então, qual que é o conceito disso? Você pode ter código separado dentro das branches. Vou dar um exemplo. Você está fazendo um relatório dentro de uma branch. Daí o seu gestor pede a você que você pague aquela função e vá fazer outra coisa. E aquela função não está pronta. Se for rodar ela no sistema, vai dar erro. Então, você deixa aquilo no seu repositório local, na sua branch local, e vai fazer outra coisa e vai testar o sistema sem problema nenhum. Aí tem um ponto importante. Quando você for criar a sua nova branch da outra função que você vai passar a fazer, você tem que criar a partir da branch que está com o código funcionando. Não a partir da branch que você estava codando. Você tem que commitar aquilo que você estava fazendo e navegar até a branch principal de desenvolvimento e a partir dali você vai criar a sua nova branch para você fazer a sua nova função. Senão, você vai levar o código que está incompleto junto na hora de criar a tua nova branch, ok? Muito bem. Um outro conceito. Você concluiu a tua função, está tudo certinho, você precisa colocar isso para que todos consigam acessar esse código também. A tua função está pronta. Aí você tem que realizar um processo chamado merge. Você tem que dar o merge do seu código, da sua branch, na branch de desenvolvimento, na branch principal. Como que isso é feito? Vamos lá. Eu estou aqui na nova função, certo? Vou dar um git status aqui, só para ver se não tem nada pendente. Ok, tudo certinho, está pronto, eu já fiz o meu commit. Agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou navegar até a minha branch main. Então, git checkout main. Muito bem. Naveguei até a minha branch main, certo? E aí eu tenho que realizar um merge de um branch para o outro. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou digitar o seguinte comando. Git merge. E aqui eu coloco o nome da minha branch nova função que eu acabei de terminar. Ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, git merge nova função. Olha lá o que ele fez. Ele agora trouxe o arquivo nova função todo inteiro dentro da minha branch main. Então tá aqui, eu tenho a minha branch main agora com tudo pronto. Tá? Se for olhar aqui dentro do VS Code, a questão do Git aqui dentro, você vai conseguir ver isso também. Tá? Então o meu arquivo nova função, que era lá da branch nova função, já está na minha main. Ok, como que eu trabalho? A partir do momento que eu concluo um trabalho em uma branch, eu removo essa branch, eu deleto ela. Então, como que eu faço para deletar uma branch? Tá? Eu vou usar o comando git branch -d de delete, certo? E aí, nova função. Um detalhe importante, eu não posso deletar uma branch que eu estou nela, né? Então, eu tenho que ir até a branch principal, até a main no caso, para poder deletar uma branch que eu não vou mais utilizar. Então, eu já terminei o código, já fiz o merge, está tudo ok. Eu simplesmente dou um git branch e aí ele deletou. Se eu der agora um git branch aqui para listar as branches, ó, você vai ver que tem só a main criada, certo? Muito bem. Então você tem que fazer um git pull. Quando você for fazer uma função, faça ela separada numa branch separada, para que você não se perca no seu código que está ali funcionando redondinho, certo? Você faz os seus commits, depois você faz o merge, e aí, se quiser, você deleta a sua branch, ok? É possível também ter branches no remote também.
tranquilo. Basta você dar um git push e ela vai todas as branches também para o remote. Mas eu acabo não enviando as minhas branches de desenvolvimento local por remote. Eu faço as minhas tarefas no local, depois eu faço daí a remoção dessas branches. Se for uma tarefa muito longa, de muitos dias, aí sim eu envio essa branch por remote. Caso o meu computador dê alguma pane, eu tenho o meu código salvo lá na nuvem, né? Então, se for algo de muita longevidade, eu envio por remote. Se não, eu deixo no repositório local. Ok? Pessoal, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre SSH, ok? Chaves de segurança SSH, que a melhor forma de você trabalhar com Git hoje é através de SSH. Então eu vou mostrar para você como fazer isso e é muito simples. Você que já está usando Git, você que já está trabalhando com Git, dá um curtir aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem muita gente assistindo as aulas e não é inscrito no canal, pessoal. Se inscreve no canal, tem muita gente vendo a aula também e não está curtindo os vídeos. Me ajuda! Quando você curte o vídeo, quando você se inscreve no canal, o YouTube recomenda esse conteúdo para mais pessoas, ok? E você me ajuda. Bom, por hoje é só. Fica com Deus, um abraço e até mais.